O Drama da Bretanha, capítulo 13, na hora do testemunho. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que ocorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Por este meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 11. A cerimônia da votação decorreu silenciosamente e em perfeita disciplina. Os homens, ciosos do bom nome de suas casas, patriarcas, cujos costumes austeros desconheciam a tolerância a um erro, foram implacáveis para com a ré. Optaram pela sua reclusão perpétua em um convento de religiosas penitentes e a entrega do filho a uma ama que, sob pagamento anual, se incumbisse de criá-lo clandestinamente. Dentre os varões jovens, porém, houve quem opinasse pela reparação pelas armas, entre o noivo ultrajado e o sedutor. No entanto, esses votos foram considerados nulos, porque se tratava do destino de Andréia e de seu filho, e não do destino do seu sedutor, pois este estava pronto a reparar o mal que praticara, e, além do mais, o alvitre do duelo não fora apresentado em votação pelo promotor do conselho. Victor, Alexis e Arthur votaram pelo matrimônio da ré com o seu sedutor, certos de que seria este o dever a cumprir e daí resultaria a felicidade para aquela que lhes era tão querida. Dentre as mulheres, as matronas, inclusive a própria mãe de Andréia, foram de opinião que uma punição seria a melhor solução, mesmo como exemplo para as demais donzelas da família. Votaram, pois, pela reclusão religiosa, ao passo que o filho seria entregue ao pai. As jovens, no entanto, votaram pelo casamento com Marcos, desejosas de verem ainda feliz a prima, que uma piedade e simpatia lhe inspirava. Afinal, pensavam, Marcos de Villiers era um fidalgo, amava Andréia e nada tinha de repugnante. A maioria desse conselho era constituída de mulheres ainda jovens. Unidos aos votos destas aos de Victor, de Alexis e de Arthur, o resultado foi favorável a Andréia, sendo ela absolvida e dando-se, portanto, ensejo para que a infeliz jovem pudesse conquistar um pouco de felicidade. Joseph Hugo de Guzmán conformou-se com o resultado, talvez contrafeito, talvez intimamente satisfeito, vendo horizontes mais desanuviados para a filha, a quem um mal compreendido dever de honra tentara condenar para sempre. E agradecendo a presença dos convocados, concluiu ele a solenidade, dizendo: Convido-vos agora a comparecerdes ao salão de honra amanhã às 2 horas da tarde, para que vos seja apresentado o senhor de Villiers, que fará parte de nossa família de agora em diante, e testemunhardes as assinaturas das escrituras do contrato e doações à noiva. Nessa ocasião serão marcados o dia e a hora dos esponsais, para os quais não haverá convites especiais nem solenidades festivas. A cerimônia se restringirá ao grupo familiar. Virou-se para Alexis e exclamou com voz embargada: Senhor de Vries, perdoai a retirada de minha palavra comprometida convosco. Bem vistes que o outro recurso não havia para poder levantar à sua antiga altura o nome, a honra de nossos avós. Alex cumprimentou com uma vênia, visivelmente emocionado, mas sem nada responder. Em seguida, e antes que o grupo ali reunido se dissolvesse,
pediu licença para se retirar e regressar a Paris na manhã seguinte, assim como dispensa de assistir à cerimônia do contrato de núpcias e do enlace, que seria realizado posteriormente. Custava-lhe enfrentar o rival, isto é, o homem que destruíra sua felicidade. Compreendida sua delicada situação, a pretensão do moço fidalgo obteve a aprovação de quantos o ouviram. Retirou-se, pois, o jovem Alexis combalido e sofredor e procurou seus aposentos, onde iniciou os preparativos para a partida no dia seguinte, emitindo ordens para o apronto da carruagem bem cedo. Não havia, porém, sequer um quarto de hora que se encontrava em seus aposentos, quando um serviçal entrou discretamente no quarto, apresentando-lhe uma salva de prata, onde via-se uma carta. Admirado, Alexis tomou a missiva e despediu o criado. Rasgou o envelope e constatou que a carta era de Andréia. Trêmulo, contrafeito, leu o que se segue, escrito em caligrafia quase ilegível, tão nervosa estivera a mão que a traçara. Se ainda resta em teu coração um pouco de piedade por mim, rogo-te que venhas falar-me, permitindo que me despeça de ti, Andréia. Ele leu e releu aquele bilhete, levantou-se e depois, amargurado e indeciso sobre o que deveria fazer, e saiu do aposento. Matilde surgiu à sua frente, pois aguardava-o num recanto sombrio da galeria. Tende a bondade de acompanhar-me, senhor. Mademoiselle espera-vos desfeita em lágrimas. Deixou-se levar, caminhando quase maquinalmente para o lugar onde era conduzido. E, subitamente, viu-se diante da antiga noiva numa discreta sala que 2 candelabros alumiavam fracamente. Seus olhos se cruzaram sem indecisão. Nenhum acanhamento de Andréia, nenhum gesto magoado de Alexis. Aqui me tens, minha querida. Fala o que quiseres e confia em mim. Sou e serei teu amigo. Num gesto incontrolável, atiraram-se nos braços um do outro, como esquecidos da catástrofe que caíra sobre eles. Alexis, meu pobre amigo da infância, meu irmão, chamei-te para saber de tua própria voz se és capaz de perdoar-me a infâmia que cometi contra ti e nosso amor. Não me desculpo, não me justifico, nem mesmo consigo perdoar-me. Por que procedi assim? Não sei, Alex, não sei. Eu não amo Villiers, nunca o amei e não desejei atraiçoar-te. Uma loucura brutal acometeu-me e desgraçou-me. E hoje me desespero de remorsos por um crime que, em verdade, não desejei cometer. Amo-te, Alex, mais do que nunca, e não posso viver sem teu amor. Fazes parte da minha vida, do meu ser. Estás em meu coração, em meu cérebro, em meu sangue, no palpitar de minha vida. Asseveraste sempre que me amavas. O amor tudo sabe perdoar e remediar. Compadece-te de mim, Alexis. Reporta-te a Deus, tu que és verdadeiro crente, e compreende, querido amigo, que não sou culpada, e sim desgraçada. E se me amaste tanto no passado, ama-me ainda hoje. Perdoa-me, Alex, e recebe-me por esposa como estava combinado, apesar da minha desventura. Não te arrependerás. Ainda é tempo de suplicarmos essa graça ao nosso conselho. Mas, Andréia, replicou o moço consternado, amo-te sim e serei sempre teu amigo. Mas o teu desejo, o nosso desejo, agora é irrealizável. Vais ser mãe, pertences a outro que adquiriu direitos sobre ti pela paternidade de teu filho. Ainda que me fosse possível esquecer a traição, nossa união não mais seria possível. Entre mim e ti existem agora a vontade contrária de nossa família.
um homem que possui direitos sobre ti, o vulto inocente de uma criança que virá ao mundo. Sim, Andréia, amo-te, jamais olvidarei do nosso amor, mas não poderei casar-me contigo. Pois se me amas, saberemos romper todos esses obstáculos. Não, Andréia, não. Casar-me contigo já não é possível. Perdoar-te, sim. Perdoo-te diante de Deus que eu venero. Não poderei viver sem ti, Alexis. Prefiro a morte. Viverás sim, minha pobre amiga. E ainda serás feliz ao lado de teu esposo e com teu filho nos braços. Alexis, por Deus não me abandones. Dize que me compreendes, que não me consideras culpada. Juro-te, meu Alex, que não resistirei a esta desgraça. Não há felicidade sem ti, e mais depressa morrerei do que consentirei em desposar Villiers. Falava por entre soluços, abraçada a ele e em grande estremecimento nervoso, entrechocando os dentes, não consentindo em apartar-se dele. E ele, aflito, amparava, falando-lhe carinhosamente, mas retemperado por uma vigilância, por uma força de vontade em resistir às suas súplicas, que ele próprio não podia compreender como as conseguia. Durante longo tempo, assim discutiram. Alexis tentando acalmá-la, Andréia enervando-se cada vez mais, compreendendo-se repelida. Todavia, tal era o ardor, a veemência com que a jovem defendia a própria causa junto ao seu amado, que Alexis gradativamente também se exaltava, sentindo ecoar no próprio ser todo aquele fervor com que havia querido desde a adolescência. De repente, porém, como se molas ocultas a impelissem, Andréia desligou-se dos braços do primo e, afastando-se, fitou-o com loucura na expressão e bradou estas impressionantes palavras. Perder-te, viver sem ti, unir-me para sempre a Villiers? Oh, cala-te, Alex, cala-te. Poupa-me ao menos a dor de ouvir-te aconselhar-me a tomar por esposo o homem que me desgraçou. Aconselha-me antes a morrer. Por que não me matas? Não, não creio no teu perdão. Morrerei já que me abandonas. Afasta essas ideias que te deprimem, Andréia. Acalma-te, minha querida. Sejamos bons irmãos para sempre, para sempre. O amor fraterno é também um seguro meio de eternizar um sentimento. Prometo-te fidelidade eterna. Jamais contrairei matrimônio. Tu sabes que eu desejei seguir a vida religiosa. Pois bem, segui-la-ei agora. Mas, por Deus, acalma-te. Regressarei amanhã bem cedo a Paris. Deixa-me partir. Não, tu não procurarás morrer, porque isso é um crime, e Deus... Não creio em Deus, desprezo-lhe a sabedoria. Tudo isso é ficção e engodo. Eu cria em ti, e uma vez que em ti também não creio, devo morrer. Alex sentiu-se enlouquecer. Procurava desvencilhar-se da prima, mas esta, nervosa e inconsolável, novamente agarrava-se a ele, sem consentir libertá-lo. Ele já não podia raciocinar livremente, envolvido naquelas vibrações doentias, e lamentou a fraqueza que o fizera atender ao pedido da antiga prometida, indo vê-la em seus aposentos. Contudo, sentindo oprimir-lhe o cérebro uma vertigem de desalento, teve ainda a serenidade para contestar. Não, minha querida, não. Deus impõe-te uma missão, a de ser esposa e mãe. Aceita-a e cumpre-a à vontade, com devoção e respeito. Villiers, ama-te, confia no futuro. Morrerei, Alex, e tu morrerás comigo. Sim, tu morrerás comigo, porque nem a própria morte poderei ficar sem ti. Eu? Nunca. Oh, nunca tentarei contra a vida.
É o dever sagrado que nos liga a nós próprios? É a promessa que a Deus fizemos quando Ele nos lançou a este mundo, de conservarmos a existência por seu amor e para servi-lo? Nossa vida não nos pertence, Andréia. Pertence a Deus, à nossa família, à sociedade, aos nossos deveres, ao destino glorioso para o qual Deus nos criou. Oh, não me olhes com essa expressão alucinada. Ouve-me. És rica, bela, a dor que agora nos fere passará e poderás ainda ser feliz. Não, por Deus, não me fales em morrermos juntos. Eu não quero morrer, não quero matar-me. Então, uma cena invisível a olhos materiais, mas brutal, desenrolou-se entre aquelas duas personagens que espiavam um grande erro cometido no passado, contra um coração sincero que em ambos confiara com amor e devoção. O odioso espírito Arnaud Lumière, o invisível perseguidor de Andréia, atraído ainda uma vez pelos pensamentos alucinados de sua inimiga, chegara até ali, vibrando todas as moléculas do seu ser em ondas opressoras. Contemplou ali reunidas, abraçadas, alucinadas, as duas criaturas que resumiam o pesadelo de sua triste alma, a razão do ódio que o perdia para Deus, Andréia e Alexis, ou seja, aquela Berthe infiel de Stainsburgo e aquele Luís, falso amigo, irmão colasso, traidor e ingrato, assassinos, ambos do seu pobre Henri, causadores do hediondo suicídio daquele filho que agora deformado, inválido numa cadeira de rodas, ali estava bem perto, chorando ainda e sempre a tortura de amar sem ser devidamente amado. Invisível à espreita, aproximou-se e penetrou o salão ricamente ornado. Despejou sobre Andréia, que não oferecia resistência, seus funestos pensamentos tentadores. Sugeriu-lhe atrair Alex a um suicídio duplo com ela. Andréia, no qual se uniria para um eterno enlevo. Excitou-lhe o ciúme, dando-lhe a ver em quadros imaginários Alexis amando outra mulher e unindo-se a ela. Pintou-lhe na mente exaltada fantasiosas desgraças que a afligiriam sem o amor de Alexis. Fez com que ela exaltasse a paixão do pobre moço, seus anseios de amor, seus sentimentos viris, seus sentidos. Deu-lhe eloquência e veemência para convencê-lo de que era um desgraçado, que nada mais deveria tentar neste mundo, porque tudo ruíra à sua frente com o desenlace infeliz daquele noivado que tantas venturas prometera. E observava que Andréia, inteiramente passiva, era fiel às suas sugestões, firmando-se na ideia de suicídio e para este arrastando Alex, cuja relutância à macabra solução era cada vez mais frágil, pois o moço fidalgo, sofredor, perdido de paixão e desesperança, deixava-se dominar pelas razões da jovem e já não sabia resistir às suas investidas, senão com inexpressivos protestos. E dizia o espírito de Arnaud, bramindo em vibrações tempestuosas de uma inclemente revolta. Oh, vê-los precipitados acolá no abismo em que precipitaram meu desgraçado filho, vê-los condenados a uma eterna desgraça como eu vejo meu filho estar pela sua horrível morte de outrora, vê-los malditos para sempre, uivando dores como os desgraçados rebelados que costumo contemplar junto de mim. Ah, vê-los definitivamente entregues a mim pelo suicídio, para meu gosto e com toda a liberdade, saciar neles a minha revolta. Gozar o espetáculo dessa dupla morte, desse par cheio de mocidade, torturado pelos pesadelos macabros que o suicídio produz, como meu filho também o foi. Eis a minha suprema, a minha primeira e única alegria, desde que meu filho entrou a padecer por causa deles. Matá-los por suas próprias mãos,
possuí-los depois para torturá-los através do tempo, embebedar-me nessa alegria para que um dia se suavize a sede monstruosa que me requeima a alma, a sede desta vingança, que ainda não foi saciada apesar do tempo. A tentação era, portanto, das mais atrozes. Não há inimigos, não há perseguidores terrenos que se equiparem ao inimigo de além-túmulo. Este é a corte do mal que sutilmente penetra até os meandros do nosso pensamento e o domina, anulando nossa vontade de reação, que se infiltra em nosso íntimo com suas vibrações causticantes e o conturba habilmente, servindo-se das afinidades que lhe fornecemos nas ocasiões que criamos, das fraquezas que pomos à mostra, das inferioridades que lhe servem de veículo, de todos os nossos pensamentos e ações inferiores que lhe escancarem as portas do nosso ser moral para nos dominar e desgraçar a seu perfeito gozo. Seria, pois, necessária a reação enérgica da vontade daquelas duas almas para que pudessem resistir ao tentador, opondo-lhe uma decisão do sentido do bem, até a súplica veemente à misericórdia do Criador como defesa suprema. Quer Andréia, quer Alexis, devedores do passado, eram chamados a dar um testemunho de virtude e fé naquele dia. A lei sábia, que determina os efeitos das causas, presidindo a harmonia da reparação de atos maus cometidos numa existência em existência posterior, exigia de um e de outro a prova decisiva para vencerem o mal e prosseguirem, demandando o bem pelas sendas futuras. Se Andréia, nesse dia, procurasse o auxílio da providência por uma prece fervorosa, como tanto lhe aconselhara o irmão no espaço de 2 anos, o auxílio viria em seu socorro e ela se libertaria do jugo que a desejava perder. E da mesma forma, se Alexis reagisse à tentação que o assediava, estaria a salvo e daria testemunho que a lei suprema dele exigia. Entretanto, exausto, vencido, mas sem verdadeira convicção íntima, Alexis em dado momento exclamou: "Pois bem, não posso mais, não posso mais. Morramos juntos. Concordo contigo, seguir-te-ei na morte. Não posso mais suportar minha situação de dor e vergonha. Morramos juntos e tudo se remediará. Morramos juntos." Ela arrebatou para uma das janelas que ornamentava a sala, levantou os reposteiros, fê-lo debruçar-se sobre o largo peitoril e falou, a voz rouca e como que satânica, completamente possuída pelo obsessor. "Ouves acolá aquele rugido? É bem perto, meu bom Alexis, bem perto e rápido. É o oceano que fala. Deixar-nos-emos rolar para ele entre um beijo e uma despedida. E quando as vagas baterem novamente de encontro à ribanceira, teremos deixado de sofrer." Soava a meia-noite na velha torre de Saint-Omer, quando Mademoiselle entrou em seu quarto de dormir para repousar. A um canto, Matilde, companheira fiel, adormecera, cansada de esperar. Andréia despiu-se sozinha e deitou-se, só então despertando a criada. Esta ofereceu-lhe um caldo quente, pois a menina não se alimentara naquele dia. Andréia recusou, pousou a cabeça nas almofadas e adormeceu sem delongas. Estava exausta. Ficando só, Alexis pusera-se a refletir, mas não conseguia coordenar as ideias. Sentia-se trêmulo e atordoado, e violentas dores de cabeça o apoucavam, traduzindo o insólito mal-estar em seu estado geral. A morte realmente aparecia-lhe como recurso único para solucionar a dramática situação que vivia com Andréia. Tudo ficara combinado para o meio-dia seguinte, quando soasse o toque do almoço. Eles não deveriam aparecer à mesa como já vinham fazendo. Andréia se desculparia com o estado da própria saúde,
não obstante estar inevitavelmente à presença de Marcos. Alex, que já anunciara a própria partida, ocultar-se-ia para somente apresentar-se a ela no momento oportuno. Encontrar-se-iam na alameda nobre do parque e, enlaçados, caminhariam para o abismo, que não distava muito. Seria, portanto, um ato premeditado, refletido, que permitiria aos interessados ensejo para se deterem e evitar o terrível ato. Entretanto, nos refolhos da alma, lá nos recessos do seu ser, a ideia do suicídio não se firmara em Alex, não fora aceita. O seu eu superior rejeitava, abominava. As impressões exteriores, estas sim, foram violentas e se curvaram à coação. Alexis encontrava-se no momento mais crítico de sua vida. Poder-se-ia dizer que o móvel do seu renascimento, outro, não fora senão aquele, renunciar e testemunhar força de vontade para resistir ao mal, pelos compromissos que trouxera ao reencarnar. Se resistisse à tentação, se fosse forte e atendesse à voz da consciência que lhe murmurava o cumprimento do dever, então seria a glória de ter vencido a si próprio para dar-se a Deus. Quando em Flandres, nos fins do século XVII, existira sob o nome de Luís de Strasburgo, dera causa ao suicídio de Henri Lumières, compliciado com Andréia, que então existia sob o nome de Berthe. Servindo-se da traição a um irmão, colasso e grande amigo. Agora via-se colocado ante as consequências do antigo ato, a fim de vencê-las pela ação do livre-arbítrio. Era o testemunho que a lei dele exigia. O pequeno salão de Andréia acabou por amedrontá-lo com as suas grandes peças de mongol e a iluminação precária. A imagem formosa e branca da antiga prometida, com as suas aflições e suas lágrimas, ainda palpitava no ambiente, esvoaçando numa onda de perfume. Subiu aos próprios aposentos procurando repousar. Não pôde. Seu quarto parecia-lhe um túmulo. Saiu novamente sem destino. Na ampla galeria de aposentos particulares da família, descobriu entreaberta a porta dos aposentos de Arthur, seu pobre gêmeo. Entrou. Ao pé do leito, velando com a doçura do amigo e o saber do médico, Victor esforçava-se em corrigir os distúrbios nervosos que desde cedo abateram um infeliz inválido. Terríveis convulsões epilépticas, provocadas pelas duras emoções, sofridas durante o conselho de família, arremeteram sobre ele, prostrando-o num inferno de sofrimentos. Agora, Arthur dormia sono agitado, que pouco o confortaria. Alex, que contemplou o gêmeo com angústia. Aqui, junto deste leito, velando o pobre enfermo, é que deve ser o teu lugar, e não tramando desatinos com Andréia. És tu, não Victor, que deves ampará-lo, bradou-lhe a consciência, e estranha piedade pelo irmão confrangeu-lhe o coração. Ele está melhor, Victor? Interrogou afetuosamente. Pouco. Os choques foram muito intensos. Amanhã espero vê-lo melhor. Pobre Arthur, pobre irmão, ele também ama Andréia, Victor, e custa-lhe sofrer a situação irremediável. Que Deus se compadeça de nós. Victor nada respondeu, e ele saiu impressionado com a atmosfera dramática do aposento do irmão. Dirigiu-se ao parque. A frialda da noite reanimou. Respirou com força, passando com ardor as mãos pela cabeça. O instinto amoroso fê-lo encaminhar-se para o velho banco de mármore, onde nos dias felizes conversava com a noiva, tecendo castelos de ventura. Sentou-se ali e pôs-se a refletir. Agora, sob a placidez da noite, dir-se-ia que os vapores condensados que tolhiam sua vontade iam lentamente se dissipando.
libertando-o da opressão satânica criada por Andréia. Rememorou, sem o desejar, todos os principais lances de sua vida. Órfão de mãe ao nascer, juntamente com seu gêmeo Arthur. Criado pela avó materna e pela boa Louise de Guzmán e pelos tios de Guzmán d'Albret. Órfão de pai na adolescência, sua vida fora um traço de dissabores, não obstante a nobreza dos títulos e os bens de fortuna. E por isso bem cedo pensara em Deus e se tornara fervoroso crente. Reviu em pensamentos as próprias investidas para atingir a vida religiosa, que parecia preencher o vazio de sua alma sofria. A oposição da família, que preferia vê-lo brilhar na sociedade, o amor de Andréia, que transformara suas aspirações, e agora? Arthur apareceu em seu pensamento, como o pobre mártir a quem deveria socorrer, dedicando-se a ele como a um filho querido, carecendo de todo o amparo e de todo o seu devotamento. O amor deste por Andréia, em vez de afastá-lo do gêmeo, aproximara-o ainda mais. Pouco lhe importava que Arthur o considerasse antes um rival. Singular piedade por aquele que não lograra ser amado e fora pretendido pela família, fazia-o porventura mais amigo do irmão. Por isso, do fundo da alma, perdoava-lhe as hostilidades. Era enfermo e infeliz, e antes carecia de consolo e proteção. Villiers, com sua traição, Andréia, com sua normal personalidade, dançaram depois em sua mente, torturando-lhe o coração, apreciações penosas. Viu-os unidos, meditou em se pertenceriam porque assim pareceu determinar o destino. Afigurou-se-lhe de repente em hediondo crime arrebatar Andréia de Villiers. Ela seria a mãe de um filho dele. E como consentir ele, Alexis, em morrer com ela, matando-a e matando aquele ente que ela trazia em si, um filho do bom Deus que tinha direitos a também existir sob a luz do sol? Indescritível aflição o perturbou, e ele murmurou para si na solidão do parque. Morrer? Matar-me? Oh, meu Deus, estarei louco? Como pude pensar semelhante horror? Por que prometi a Andréia que juntos morreríamos? Estremeceu então, ansioso, caindo em si e compreendendo a tentação. Penosa confusão de ideias tumultuou-lhe o cérebro. Enérgica consciência começava a reagir, reconhecendo o erro em que desejava precipitar-se. Não, meu Deus, é um crime. Socorrei-me, Senhor. Salvai-me desta monstruosa tentação. Não devo morrer, não devo deixar que Andréia morra. Que fazer, meu Deus? Que fazer para remediar esta situação? Servir a Deus, murmurou-lhe a consciência. Amar os que sofrem, proteger Arthur, a quem muito deves. Sentiu que lágrimas ardentes corriam de seus olhos, banhando-lhe as faces. O vulto longínquo de seu mestre religioso, Henrique de Modena, de Madrid, surgiu de suas lembranças e ele recordou a constante advertência que dele ouvia nos distantes dias escolares. Nascestes para o sofrimento, Alex de Vries, eu bem o sei. Mas lembra-te, meu filho, de que sejam quais forem as amarguras e decepções que a vida te apresente, encontrarás consolo e forças aos pés de Jesus Cristo. Então, ele caiu de joelhos junto daquele banco que fora testemunha dos seus sonhos de amor. Elevou súplice o coração para o alto, para o infinito, num gesto fervoroso de submissão ao Criador. Rogou ao Todo-Poderoso que se condoessem da sua miséria e o socorresse naquele momento de provação. Que o céu o reanimasse, para que ele pudesse expulsar de si os ecos daquela tentação que o arrastava ao suicídio. Não, 1000 vezes não. Ele não desejava matar-se. No entanto, sentia-se impelido a esse crime por uma força mórbida que o enlouquecia. A prece foi vibrante, arrancada da alma por um impulso humilde e de fé e confiança.
Suave sonolência como que o atingiu em seguida. Debruçou-se sobre o banco, ajoelhado, e ali permaneceu durante minutos, ao passo que o sereno da madrugada orvalhava seus cabelos. E em dado instante, sob a suave ação daquele estado insólito, eis que o doce contato de uma advertência espiritual repercutiu em sua consciência, qual intuição protetora. Volte para casa, meu filho. Deita-te e dorme, e acima de tudo confia em Deus, e Deus será contigo. Seria uma voz de além-túmulo? Era uma vibração apenas, mas nessa vibração Alexis reconheceu o tom vocal de sua avó, a dedicada mãe que ele conhecera. Então levantou-se lentamente e dirigiu-se para o palácio. Deitou-se sobre o leito sem mesmo despir-se e adormeceu profundamente, como se a ação magnética benfazeja descesse em seu socorro. A velha torre de Saint-Omer soava 3 horas da madrugada. Entre as ramadas das antigas árvores do parque, os casais de pássaros ensaiavam as primeiras saudações ao novo dia que não tardava a despontar.